Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Christopher e vamos dar continuidade à nossa série de exercícios com tutoriais da disciplina de tratamento de imagem. Então essa é uma disciplina do curso de Tecnologia em Design Gráfico da UTF-PR e até o exercício anterior nós estávamos trabalhando com modos de mesclagem no Photoshop e essas interações que diferentes tipos de transparências dão nas camadas. Desta vez, no 10º exercício, nós vamos trabalhar com a introdução de uma nova ferramenta, que é o filtro Liquify, ou, se vocês utilizarem o Photoshop na versão em português, dissolver. Então, como é que funciona essa ferramenta, quais as opções disponíveis, e vamos trabalhar num exercício para exemplificar o uso de uma dessas modalidades do filtro, certo? Então vamos lá para o Photoshop. Primeiramente aqui no Photoshop CS6, porque eu sei que é a versão que a maioria de vocês tem. Então primeiro eu vou comentar as opções disponíveis do Liquify aqui, e depois vou apresentar algumas novas opções que estão disponíveis na versão CC também, certo? Então para comentar o que o Liquify faz, eu vou utilizar como base essa imagem aqui, que é a Mona Lisa. Então, uma imagem que já foi bastante distorcida, bastante vandalizada e bastante zoada na história da arte. Acredito que ninguém vai se ofender demais com isso. Então, vamos lá. O filtro Liquify se encontra aqui no menu superior do programa, na opção Filter ou Filtros, e aqui a opção Liquify ou então Dissolver. Vocês também conseguem acessar pelo Shift, Ctrl e X. Então, uma vez selecionado aqui o Liquify, nós podemos ver que nós temos algumas opções disponíveis para o uso dessa ferramenta. Então, primeiro de tudo, eu tenho aqui tamanho do pincel e a pressão dele. Basicamente, o tamanho do pincel é o tamanho do pincel que vai fazer a transformação aqui. Já a pressão é a intensidade com que essa transformação vai ser aplicada na imagem. Nós temos aqui uma Hand Tool e uma lupa, então uma ferramenta de zoom e uma ferramenta que permite que eu me encontre em detalhes dentro dessa imagem, certo? Então, básico, como tem na interface normal do Photoshop. E aqui nós temos algumas opções de trabalho com as ferramentas do filtro. Então, essa primeira aqui, que chama Forward Warp Tool, o que ela faz? Ela basicamente arrasta os pixels da minha imagem junto com o movimento do pincel. Então, se eu clicar aqui e arrastar, ele vai trazer esses pixels junto, seguindo o movimento do meu pincel. Ah, mas, poxa, não gostei do resultado, achei que ficou muito intenso, que não ficou legal. Como é que eu posso fazer para reverter isso? Essa segunda ferramenta é como se fosse um Ctrl Z com pincel. Então ela vai reconstruir aquelas transformações que eu apliquei na imagem. Então eu posso vir aqui, e como eu acabei de explicar para vocês, é como se fosse um Ctrl Z aplicado por meio de um pincel no filtro Liquify. Então se eu for aplicando aqui na imagem toda, geral, repetidas vezes, o que vai acontecer é que eu vou voltar para a minha imagem original sem as transformações. Certo? Então eu posso modificar um pouquinho aqui e tal. E a ideia é que eu volto para o original, então, a partir da aplicação desse pincel de reconstrução. É claro, nem sempre vai ser tão fácil aqui, se as minhas transformações forem muito intensas, eu chegar a reconstruir esse resultado original com o, o Reconstruct aqui. Então, para voltar até a minha imagem original, eu tenho uma outra alternativa, que é vir aqui no painel lateral à direita e escolher a opção Restore All, ou seja, restaurar a minha imagem original. E aqui sim eu tenho a Mona Lisa certinha como era o meu arquivo a princípio. Certo, pessoal?
Então, além dessa transformação do Forward Warp, eu tenho outras 3 ferramentas que interferem na minha imagem aqui no filtro Liquify no Photoshop CS6. A primeira delas é essa aqui, terceira na barra lateral, de cima para baixo, que é a Pucker Tool. O que ela vai fazer? Se eu clicar em uma região da imagem, ela vai comprimir essa região, vai aproximar os pixels em torno de um ponto central. Como assim? Dessa forma. Então vai deixar aquela região pequenininha, né? E tende a me dar alguns resultados bastante psicodélicos, como é esse exemplo. Tranquilo? Vamos restaurar aqui, só para continuarmos apresentando os exemplos. Outra ferramenta que eu tenho é essa quarta de cima para baixo, que é a Bloat Tool. Ela funciona exatamente da forma oposta que a ferramenta anterior. Então, se aquela que eu acabei de mostrar para vocês, ela aproximava os pixels e deixava aquela região comprimida, aqui ela vai afastar os pixels e deixar essa região expandida. Como assim? Dessa maneira. Então eu consigo gerar, por exemplo, esse efeito de olhos bem esbugalhados. Ok? Então vamos desfazer essa alteração mais uma vez. E agora eu vou pegar essa última ferramenta que a gente tem, que é a Push Left Tool. Que ela vai fazer? Ela vai empurrar os pixels e gerar regiões bastante deformadas na minha imagem. Como assim? Então, por exemplo, eu vou pegar, clicar numa região e arrastar o meu pincel para baixo. O efeito que ele vai dar é empurrar esses pixels aqui da esquerda para a direita. Se eu fizer o contrário, clicar embaixo e puxar para cima, o efeito vai ser, então, empurrar esses pixels da direita para a esquerda. E a mesma coisa se eu pegar, por exemplo, da esquerda para a direita e da direita para a esquerda. Então, da esquerda para a direita, ele vai empurrar de baixo para cima, e da direita para a esquerda, ele vai empurrar de cima para baixo. Certo, então, pessoal? Essas são as ferramentas disponíveis dentro do filtro Liquify na versão CS6 do Photoshop. Se a gente for dar uma olhada em versões mais recentes, como a CC 2017, existem outras ferramentas disponíveis para nós lá. Vamos dar uma olhada nelas, então? Certo, esse daqui é o Photoshop CC 2017. Então vamos abrir lá, mesma coisa, Filter e Liquify, ou Shift Ctrl X. Aqui é bastante similar às opções que eu tenho no Photoshop CS6, só que esse painel à direita ele é bem mais detalhado, e aqui eu tenho mais ferramentas também nesse painel lateral, certo? Essas duas primeiras, Forward Warp e Reconstruct, funcionam da mesma maneira que elas funcionavam lá no Photoshop CS6. Entretanto, aqui eu tenho uma nova ferramenta, que é essa Smooth Tool. Como é que ela vai funcionar? Então eu vou fazer uma transformação aqui, uma deformação na imagem, e aí obtenho este resultado. Se eu pegar a Smooth Tool e aplicar nessa região, o resultado que eu vou ter vai ser muito similar àquele do Reconstruct, só que de uma forma mais suave, como o próprio nome da ferramenta já sugere, certo? Então é basicamente algo similar à ferramenta Reconstruct. Vou restaurar as transformações. Outra ferramenta que nós temos aqui são essas duas que são bastante úteis. É a Freeze Mask e a Thaw Mask Tool. A Freeze Mask ela vai permitir que eu congele regiões da minha imagem para que elas não recebam alterações. Então, por exemplo, digamos que eu queira fazer uma alteração aqui na região dos olhos dessa minha imagem. Então, eu posso vir contornar toda a região externa aos olhos, certo?
que essa região que está marcada em vermelho, ela vai ficar então congelada, ou seja, ela não vai receber nenhum tipo de influência do meu pincel no filtro Liquify. Então aqui vou pegar, por exemplo, a Bloat para tentar estourar bem os olhos. Vocês podem ver que ela só vai até esse limite da máscara, não vai além disso. Então, por exemplo, esse resultado que eu tenho, eu praticamente deixei a Mona Lisa de óculos escuros, né? E agora eu posso perguntar, então, como é que eu faço para remover essa máscara aqui? Eu uso essa outra ferramenta abaixo. Então, com ela, eu apago a máscara da minha camada. Consigo, por exemplo, ver o resultado aqui. Certo? E agora essas regiões também estão sujeitas à transformação. Então, por exemplo, se eu quiser dar um Liquify para aumentar a região da bochecha, agora eu consigo fazer isso porque não tenho mais a máscara para congelar as transformações aqui. Beleza? Vou restaurar essas transformações para voltar para a imagem original. E agora um recurso bastante interessante é esse aqui, o Face Tool, que ele vai identificar regiões de rostos na minha imagem e vai me permitir fazer alterações localizadas nessas regiões. Então, por exemplo, se eu quiser fazer ajustes nos olhos, eu venho aqui, consigo aumentar o tamanho dos olhos ou reduzir. E o que é interessante é que eu consigo aumentar e reduzir um olho separadamente do outro. Consigo também modificar a altura dos olhos, deixá-los maiores ou menores. Também a largura dos olhos, mais estreitos ou mais largos. E aqui a inclinação dos olhos. Então, inclinar no sentido anti-horário ou no sentido horário. Então, eu consigo fazer ela dar quase uma piscadela aqui para vocês. E consigo mexer, por fim, na distância dos olhos também, mais afastados ou mais próximos. Certo? Consigo mexer ainda no nariz. Então, mexer na altura, deixando mais próximo dos olhos e afastado da boca, ou mais longe dos olhos e mais próximo da boca. Consigo mexer também na largura do nariz, deixando mais largo ou mais estreito, então mais grosso ou mais fino. Consigo mexer ainda na boca, em vários detalhes, consigo dar um sorriso, ou então fazer com que ela pareça mais triste. Consigo mexer no lábio superior, deixando maior ou menor. Consigo mexer também no lábio inferior, mesma coisa. Consigo mexer na largura da boca e na altura da boca também. Por fim, eu consigo mexer na forma do rosto também. Então, por exemplo, aumentar ou diminuir a testa, mexer no queixo, então deixando menor ou maior, na mandíbula, mesma coisa, deixando-a mais larga ou mais estreita, e mexendo na largura do rosto de uma maneira geral, mais largo ou mais estreito. Tranquilo, pessoal? Então essas são umas ferramentas que podem nos ajudar a fazer alguns tratamentos de imagem, especificamente em fotografias de pessoas, mas temos que ter cuidado também para não mudar as características originais da foto que a gente estiver trabalhando, porque cada pessoa tem as suas particularidades e é meio estranho a gente ficar mudando essas particularidades de cada pessoa por meio do software. Então é sempre legal a gente pensar em qual o objetivo que nós temos enquanto fazemos esse trabalho de tratamento de imagem, certo? E por fim tem uma ferramenta que eu não mostrei para vocês, que é essa aqui. É a ferramenta Twirl Clockwise Tool. Eu não vou mostrar nessa imagem porque tem uma outra que vai me dar uma demonstração melhor
de como que essa ferramenta funciona, que é essa imagem aqui de um padrão bem psicodélico. Então vamos lá para o filtro Liquify e selecionar a Twirl Tool. Primeiro eu vou aplicá-la de uma maneira bem geral aqui na minha imagem, porque essa é uma imagem que vai dar um resultado bem interessante com essa ferramenta. Então clico, mantenho pressionado e aí ele vai dando esse efeito. É uma coisa quase hipnotizante, né? Então agora vocês estão ficando com sono, com muito sono. Professor, pare com isso. Ok. Então aqui vocês conseguem um efeito bastante psicodélico, bastante interessante em alguns tipos de imagens específicos. Então, por exemplo, essa é uma imagem que vai dar um efeito curioso com a aplicação dessa ferramenta. Posso aplicar também em regiões mais localizadas da imagem. Então, conseguir efeitos um pouco mais singelos. E se eu clicar e ficar arrastando, o efeito vai mais rápido. Então eu consigo distorcer de uma maneira mais ágil aqui, gerando um caos considerável na minha imagem. Tranquilo, pessoal? Então essas daqui são as ferramentas disponíveis dentro do filtro Liquify do Photoshop, tanto na versão CS6 quanto essas últimas aqui na versão CC 2017, mais ou menos como elas funcionam e para que elas podem ser utilizadas. E agora nós vamos para o nosso objetivo, que é aplicar essa ferramenta a uma imagem específica, fazer um exercício, que é o exercício 10. Então, vamos dar uma olhada nas imagens que nós temos para executar esse exercício. Então eu tenho, primeira, essa foto do gato aqui, uma foto normal, um gatinho ali atrás de um muro, alguma coisa do tipo. A segunda é um detalhe de uma boca de gato, então que eu consigo ver bem direito a língua, os dentes, os bigodes. E o resultado que eu tenho que atingir é esse aqui, bastante similar a um meme de internet, alguma coisa desse tipo, que é um gato muito louco, muito alucinado. Então, como é que a gente faz esse resultado aqui? Nós temos que mesclar, então, primeiro, a aplicação do filtro Liquify nos olhos, para dar esse efeito bem esbugalhado, e uma montagem daquela boca com a imagem base para gerar esse resultado aqui, que é como se o gato estivesse com a boca aberta e mostrando a língua. Beleza? Então, como é que a gente vai fazer isso? Vamos lá para a imagem original. As especificações desse exercício são que a imagem final tenha 1500 por 1000 pixels, em modo de cor RGB e formato PNG. Bom, modo de cor RGB já está aqui, já consigo verificar na aba. Quanto ao tamanho da imagem, vamos lá. Image, ou imagem, Image Size, ou tamanho da imagem. Verifico que ela tem 2000 por 1334. Então, o primeiro passo aqui é transformá-la num objeto inteligente. Então, eu vou clicar com o botão direito, Convert to Smart Object, dar um nome adequado, e agora sim eu posso fazer a interpolação para reduzir a imagem. Então, Shift Ctrl I para abrir o Image Size, coloco 1500. Se eu fizer isso, eu vejo que eu tenho 1001, tenho um pixel sobrando. Então eu vou ter que dar um OK e ir para o Canvas Size para cortar esse pixel que está sobrando. Então, Image e Canvas Size, ou imagem e tamanho da tela de pintura. Aqui eu escolho Pixels e vejo que tem 1001, apenas faço corte para 1000 pixels. Dou um OK, continuar, e tenho a imagem já no tamanho adequado para obter o meu resultado final. O que eu tenho que fazer agora?
Então eu preciso fazer a montagem e o uso do filtro Liquify. Eu vou trabalhar primeiro com a montagem e depois eu vou aplicar o Liquify. Mas também posso trabalhar da outra maneira, aplicar primeiro o Liquify e depois a montagem. Então aqui em Independente, eu vou primeiro fazer a montagem, porque são as técnicas que a gente já vem trabalhando antes. Então, vou trabalhar nessa lógica da evolução dos conteúdos ao longo do semestre. Então, venho aqui para a boca, vou convertê-lo em objeto inteligente, primeiro de tudo. Vou dar um nome. E vou duplicar para aquele arquivo do gato. Então a imagem deve estar lá, certo? Agora, o que eu preciso fazer? Eu consigo verificar aqui que a inclinação dessa imagem está neste sentido, enquanto a inclinação da imagem do fundo está neste sentido. Então eu vou precisar fazer uma transformação aqui que espelhe a imagem da boca do gato aberta. Como é que eu faço isso? Eu posso vir aqui em Edit, e daí Transform e Flip Horizontal, que eu tenho esse resultado. Então, a boca aqui já está na inclinação adequada para fazer a montagem com o gato ali do fundo. Como é que eu vou fazer agora? Eu tenho que fazer um recorte ao redor dessa boca. Posso fazer com qualquer ferramenta que a gente já trabalhou que me dê um resultado mais ou menos aproximado. Então, posso trabalhar com Quick Selection, posso trabalhar com laço. Eu vou trabalhar especificamente com o laço aqui para ganhar um pouco de tempo. Eu não preciso de um recorte muito aperfeiçoado, eu consigo mexer isso depois na máscara da camada. Então é só aqui para gerar uma primeira máscara, certo? Então tenho aqui esse primeiro resultado, a boca recortada, bem básica mesmo. E agora o que eu vou fazer é redimensioná-la e posicioná-la para depois conseguir concluir o ajuste da máscara. Então, transformação livre, está lá em Edit ou Editar e Free Transform ou Transformação Livre, também acesso pelo Ctrl T. E agora eu consigo reduzir. Lembrando que para manter as proporções, eu tenho que pressionar a tecla Shift. E aqui agora eu consigo ir ajustando. Um detalhe, eu vou fixar mais ou menos essa região aqui da boca sobre a imagem original, mais ou menos onde ela deveria ser. Vou transferir o centro da transformação para cá. E agora, com o Shift e o Alt pressionados, eu vou fazer a transformação aqui, ó. Certo, então, pessoal? Um detalhe que eu tenho que prestar atenção são os bigodes, porque eles vão fazer uma grande diferença na qualidade da imagem final, da montagem final aqui. Então, por exemplo, vou manter aqui nessa posição. Por quê? Porque aqui eu tenho os bigodes continuando esse desenho. Aqui também eles seguem mais ou menos, então eu consigo obter um resultado mais interessante, que seja um pouco mais convincente na minha imagem final. Mas fato é que essa minha máscara, ela está muito precária e está me dando um resultado bem ruim. Como é que eu faço então para melhorar isso agora? Eu vou clicar aqui na miniatura da máscara da camada, vou selecionar a ferramenta pincel, deixá-la na cor preta, porque é o que eu quero que suma aqui da minha máscara. Então vou inverter as cores aqui. E agora, com esse pincel com dureza 0 e ajustando o tamanho dele, eu vou melhorar essa região de transição de uma imagem para outra por meio da máscara da camada. Então aqui eu venho ajustando para ter uma imagem um pouco mais plausível.
Beleza, então, pessoal. Então aqui já tem um resultado bem melhor do que eu tinha com aquela máscara inicial. Como eu falei para vocês, é importante tomar cuidado com esses bigodes na imagem. Eu posso trabalhar alguns detalhes aqui, por exemplo, tentando trazer um pouco mais a visualização desses bigodes para deixar o resultado melhor. Então eu pego o pincel na cor branca e venho mostrando levemente aqui alguns detalhes desse bigode aqui. Agora escondo com o pincel na cor preta para dar um resultado um pouquinho mais plausível. A mesma coisa para cá. E venho fazendo esse trabalho que é quase uma pintura digital aqui a partir das imagens. Que isso vai contribuir bastante para o resultado final da minha montagem. Vai parecer mais convincente, mais, não diria realista, porque um gato, né, com esse tipo de postura, essa boca aberta, esses olhos esbugalhados, não é algo que se possa chamar de realista. Mas enfim, uma imagem que pareça um pouco mais assim, com um tratamento um pouco aperfeiçoado, um pouco mais cuidado, efetivamente. E isso, como eu já falei algumas vezes para vocês, é um trabalho de desenvolvimento da sensibilidade de vocês para o tratamento da imagem. Então não tem muito como assim dizer, faça isso, faça aquilo. É algo que vocês vão desenvolver naturalmente com o tempo. E aprender como utilizar a ferramenta para obter os efeitos que você tiver em mente. Então, utilizar a ferramenta como aquilo que ela é, uma ferramenta a serviço do seu pensamento, das suas ideias. Correto? Então, obtivemos esse resultado aqui para a montagem com a boca e a imagem do gato ali atrás. E o que nós precisamos fazer agora é aplicar o filtro Liquify aos olhos para obter aquele efeito dos olhos bem esbugalhados, como é o resultado pretendido para o exercício. Como é que eu vou fazer isso agora? Aqui no Photoshop CC 2017 eu consigo trabalhar com Liquify direto no objeto inteligente do gato base, por exemplo. Mas no Photoshop CS6 eu não vou conseguir fazer isso. Então, nesse caso, como eu vou aplicar transformações destrutivas da minha imagem original, eu preciso criar uma cópia desse objeto inteligente e rasterizá-lo. Então, como é que eu faço isso? Criar uma cópia, eu venho aqui e arrasto para o ícone de nova camada, ou então aperto Ctrl e J. E para rasterizar, eu vou clicar com o botão direito nessa camada e escolher a opção Rasterizar camada, ou em inglês, Rasterize Layer. E aqui eu tenho essa imagem, então, convertida em pixels. Eu posso dar um nome mais adequado, então posso chamar de gato base rasterizado. E agora, então eu vou aplicar o filtro Liquify a essa imagem. Então como é que eu vou fazer isso? Venho aqui para Filter, escolho Liquify ou Shift Ctrl e X. Professor, sumiu a boca que você fez a montagem. Na verdade a boca não sumiu, ela está numa camada superior a essa camada que eu estou modificando agora. Então eu posso fazer as alterações aqui sem medo. Vou usar a ferramenta Bloat para deixar os olhos mais arregalados. Então vou pegar ela num tamanho grande aqui e venho clicando. Posso também clicar e manter pressionado, ou então vir clicando várias vezes para tentar ter um controle maior no uso da ferramenta. Certo? Mas eu fiz o olho da esquerda do gato, né, que é o olho à direita na imagem, ficou muito grande. Então eu posso vir com a ferramenta
Reconstruct ou com a ferramenta Smooth e endireitar esses detalhes de modo a obter um resultado mais adequado, assim, mais próximo ao que eu gostaria. E modelando mesmo. Certo? Então digamos que esse é o resultado que eu julgo mais próximo àquele que seria o ideal. Então o que eu tenho a fazer agora é dar um OK. E agora eu verifico que tenho o gato com os olhos bem esbugalhados, essa boca aberta. É só pegar uma fonte de impacto, colocar aqui uma frase de efeito e eu tenho um perfeito meme de internet. É só colocar no Facebook. Brincadeiras à parte, pessoal, vamos dar uma comparada com o resultado pretendido. Está bem adequado, próximo. E agora o que nós precisamos fazer é simplesmente salvar no formato exigido, que é PNG. Lembrando que a gente já fez o redimensionamento da imagem, então agora temos já o resultado atingido aqui no nosso tratamento da imagem. Certo, então? Fico por aqui e até mais, pessoal.